Poder sentar, queridos. Estou grato a Deus. Meus irmãos, para variar, eu estava indo tão bem, né? Eu dei bola fora, porque eu tenho que orar pelas crianças também. As crianças agora vão para a escola bíblica delas, amém? Amém? Gabriel, venha cá, anda cá. Vem cá, Gabriel. Gabriel vai orar aqui conosco. Tá. Dá paz do Senhor para o pastor. Esse. Um abraço nele. Aí, glória a Deus. Agora anda cá. Pronto. E ora por nós agora, tá bem? Senhor Deus e da terra, obrigado por este dia. Obrigado que tu fizeste esta igreja bonita. Só por tua causa nós estamos a orar por ti. Estamos a cantar por ti, porque tu és o nosso digno. Tu vais fazer ruas de ouro e tudo é por ti. Tu fazes o bem, fazes milagre e fazes tudo que nós, tudo que nós fazemos, todos dos nossos sonhos, mas nós cremos em ti, mas tu não fazes só por nós dizemos, mas tu fazes tudo que tu quiseres. Nós oramos por ti, em nome de Jesus, eu oro e agradeço, amém. Glória. Glórias a Deus. Obrigado, Gaba. Maravilha. Isso é muito bom, né, irmãos? Ensinar a criança o caminho que deve andar para que quando cresça não se desvie dele. Amados, eu estou muito feliz por estar aqui conhecendo mais um povo de Deus, louvando a Deus em primeiro lugar, louvando a Deus ao meu pastor presidente, pastor Ilcon, com a irmã Mônica, louvando a Deus pela vida do pastor Emerson, Brendo. Deus abençoe a essa igreja amada. Como disse o pastor, sou do Brasil, sou natural lá do estado do Pernambuco. Viemos do Pernambuco para São Paulo, ficamos ali quase 24 anos. Depois aprove Deus levar a gente para o Paraná. Moramos ali no Paraná, na cidade de Maringá, 7 anos. E hoje Deus nos trouxe aqui para Portugal. E louvamos a Ele por estar aqui. Que louvor maravilhoso, que graça, né? Que unção de Deus nesse lugar. Eu tenho certeza que vai continuar, porque Deus está na casa. E quando Deus está na casa, tudo dá certo. Nós estamos vivendo uma geração muito difícil, uma geração de conflitos, de batalhas. O mundo parece que está espremendo, é como uma mãe que está prestes a dar à luz a um filho. A igreja será tirada daqui, vamos dizer assim, muito breve. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. Então que nesta manhã você possa estar firme. Não recue, não pare, não se entristeça por causa de algumas coisas que estão acontecendo. Porque há situações na nossa vida que é uma escola de Deus para aprendermos, para termos experiência, para termos comunhão com Ele. E estava orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra, e Deus colocou no meu coração esse contexto. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 6, e o versículo 3 desse contexto. Uma passagem muito conhecida, mas diz assim a palavra de Deus. Livro de Daniel, capítulo de número 6, e o versículo de número 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, que nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Amém, queridos? Quando eu olho aqui no capítulo 6 de Daniel, nós presenciamos uma grande história, uma história nobre, ao qual um moço Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia, e Deus levanta aquele moço em Babilônia de uma forma esplendorosa, porque quando nós falamos aqui de Babilônia, nós estamos falando de um cativeiro. O povo foi levado cativo para ser escravo. E dentro de uma mente humana, quando você é levado para algum lugar e que você possa estar sendo, de uma forma ou outra, judiado, maltratado, alguém está colocando jugo sobre ti, a tendência humana é nós pensarmos assim: não era para nós passarmos por isso. Se Deus nos trouxe para um determinado lugar,
era para a nossa vida estar por cima, era para ser só festa, era para ser só alegria. Mas quando eu olho para esse contexto, Deus me ensina muito dentro desta palavra. Eu até fiz um tema aqui para ministrar, um espírito excelente. Diga comigo assim, um espírito excelente. Diga mais uma vez para eu entender que você está compreendendo. Diga assim, um espírito excelente. A Bíblia diz que Daniel, sendo levado cativo, ele foi criado ali, ele foi projetado ali pelo reinado, para que ele exercesse posições dentro daquele reinado. E a Bíblia diz que Daniel estava ali trabalhando, não é, para aquele reino, porque havia sobre ele o rei Dário. E a Bíblia diz que o rei Dário estava observando os príncipes e os presidentes, do qual Daniel fazia parte. Por que foram criados príncipes e presidentes? Porque o reino era muito grande, e eles teriam que ter pessoas que cuidassem de algumas áreas, não é? Possamos dizer assim, na área da saúde, na área da escola, na área social, não é? Nos projetos da família, nos projetos das nações. Mas o que eu percebo dentro do contexto é que Daniel fazia tudo com amor. E Daniel, sobre ele havia um espírito excelente. Alguém diz assim, o espírito do Senhor estava sobre Daniel. Amém. Mas esse espírito excelente, eu entendo na verdade, que Daniel passou a ter um QI elevado. Ele era ágil, ele era inteligente, ele era dinâmico, ele era antecipado nas suas decisões. Era um moço que se destacava, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, e porque o Espírito de Deus estava sobre ele, ele era inteligentíssimo, tinha um QI elevado, que tudo que vinha para suas mãos, ele realizava bem, ele fazia com amor, ele fazia com dinâmica, ele fazia com agilidade. E agora, quando Dário olha para Daniel e vê que ele estava se destacando no reinado, aí os presidentes observavam, os príncipes também observavam, mas o rei Dário cogitou em falar e dizer assim, olha, eu estou vendo que Daniel está sobressaindo, sobrepujando sobre eles. Então eu vou constituir Daniel, e eu vou tirar os príncipes, e eu vou tirar os presidentes, porque ele está dando conta do recado. Mas quando os príncipes e os presidentes ouviram esta palavra, aí eles se incomodaram e ficaram furiosos e começaram a planejar, a arquitetar, a fuçar, não é? A observar, a investigar a história de Daniel. E eles foram no vilarejo, ou foram ali na cidade, e eles começaram a observar se Daniel comprava e pagava, se Daniel era honesto, se Daniel tinha caráter, se Daniel era verdadeiro, se Daniel servia a Deus de verdade. Mas eles procuraram tudo na história de Daniel e não encontraram nada que viesse desaboná-lo como um homem de Deus, que Deus levantara ali em Babilônia, porque havia um propósito. Daniel não estava ali por acaso. Deus não trouxe você aqui por acaso. Há um propósito, há um propósito, há um propósito, há um propósito, há um propósito. Ainda que você não entenda, há um propósito de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério. Estava lá Daniel, inocente, e eles estavam maquinando no seu coração, nós precisamos tirar Daniel. Por quê, amado? Eu entendo o seguinte, que não é o cargo, não é a posição que vai tornar você melhor do que os outros. Não é o dinheiro, não é a casa, não é a empresa que você trabalha, não é o carro que você dirige, mas é a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela é maior do que qualquer coisa nesta terra. Quando você tem a presença, você incomoda. Eu estou trazendo uma palavra profética aqui nesta manhã. Quando você tem a presença, as pessoas te olham com indiferença. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tem cargo, mas não faz juiz ao cargo que ele exerce. Aqueles presidentes e príncipes estavam felizes por causa da posição do reinado, mas não fazia
mas não colocava a mão, não trabalhava. Era um tipo de gente que empurrava com a barriga. Mas Daniel estava ali. Eu sirvo ao Senhor, Deus dos exércitos, e eu estou debaixo de uma autoridade, e eu vou fazer aquilo que vem para minha mão, eu farei. Eu não vou fazer para me mostrar, eu não vou fazer para o pastor ver, eu não vou fazer para toda a igreja ver que eu estou fazendo, mas eu vou fazer para o Senhor, porque a glória é dele, porque o louvor é para ele, a adoração é dele, tudo é dele, e eu vou fazer para ele. E quando Daniel, ele começou a se destacar nos seus afazeres do dia a dia, os príncipes ficaram enfurecidos, porque descobriu a voz do rei Dário. E o rei Dário disse: eu vou tirar todo mundo. Eu estou vendo que ninguém está fazendo, mas Daniel está. Eu estou vendo que Daniel está produzindo. Eu estou vendo que Daniel está sendo produtivo. Amados, sabe por que você veio aqui nesta manhã? Porque Deus marcou com você nesta manhã para dizer assim: aquieta-te o teu coração. Por que você está tão aflito? Por que você está tão angustiado? Por que o teu coração está tão conturbado? Por causa de algumas coisas que estão acontecendo. Há um Deus no céu, Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme, Ele não tosqueneja, mas Ele está olhando para o teu coração. Ele está vendo que no teu coração há verdade, há pureza, há amor, há graça, há unção, há indulgência de Deus. E Ele te trouxe aqui para dizer: fica calmo, porque aquilo que é teu, o corvo não come. Deixa eu repetir novamente: aquilo que é seu, o corvo não come. Ele está aqui nesta manhã dizendo: aquieta-te, porque aquilo que é teu, o corvo não come. Por que esta palavra? Porque Deus levanta um corvo para sustentar Elias no ribeiro de Querite. O corvo trazia pão e carne. Como pode, pastor? Uma árvore carnívora que se visse carne ia comer. Mas Deus disse: ei, corvo, esta carne não é tua, este pão não é teu, é de Elias. Então você vai levar carne e pão, carne e pão. E ele obedecia até segundo a voz de Deus. Por que estás aflito? Por que tu estás agoniado? Por que tu estás sendo açoitado? Porque ninguém te entende, porque ninguém te compreende, porque tu estás em um processo e tu tens chorado e tem dito: eu estou sozinha, eu estou sozinho, não sei o que eu vou fazer. Mas Deus me trouxe hoje como boca dele para te dizer: calma, o controle ainda é meu, a sua vida é minha, sua casa é minha, sua família é minha, seus filhos são meus. Ele está dizendo: ei, o projeto que eu tenho para a tua vida ninguém vai impedir. Os príncipes aqui ficaram revoltados e disse assim: já que não encontramos nada que venha desaboná-lo, vamos criar uma lei, vamos criar um projeto falso, vamos criar algo aqui para derrubar esse camarada, porque ele vai tomar o nosso lugar, ele vai tomar a nossa vez, ele vai passar na nossa frente. Ele vai, não, irmãos, descansa. Quantas mulheres aflitas porque o marido trabalha em determinado local, e às vezes tem aquelas mulheres bonitas, ela fica preocupada: meu Deus, guarda meu marido, porque vai que ele olha para ela e se embeleza. Não, diga comigo assim: o que é meu, o corvo não come. Diga mais uma vez: o que é meu, o corvo não come. O que eu vejo aqui são pessoas que muitas vezes estão exercendo uma função, mas não com amor. Está exercendo uma função, mas não com carinho. Está exercendo uma função, mas não é com dedicação. É apenas porque quer ter o nome. Mas Daniel não estava preocupado com o nome. Ele estava preocupado com o reino. Porque Daniel foi colocado ali para orar por aquela nação. E também pelos judeus que estavam ali. Porque ele estava vendo, mediante as escrituras, que havia promessas para se cumprir. E o povo estava disperso. E ele se coloca diante de Deus 3 vezes ao dia para orar. E abria as janelas para a banda de Jerusalém, e ele invocava o nome do Senhor. Só que aqueles homens descobriram que Daniel orava. Aqueles homens foram inteligentes, entre aspas, porque quiseram acusar ele dentro de uma lei, dizendo: olha, segundo a lei dos persas e dos medos, nós vamos fazer um projeto aqui e vamos chegar para o rei Dário e vamos falar para ele que este projeto é para
vamos dizer assim, trazer uma homenagem ao seu nome. Nós queremos te honrar, Rei. Nós queremos aqui produzir algo glorioso para a tua vida. E nós queremos fazer esse projeto, Rei, para que todo o povo adore ao Deus que nós vamos levantar, a estátua que nós vamos levantar. E se porventura alguém sai fora, será lançado na cova dos leões. O rei, inocentemente, pensando que aquela palavra era um elogio, era algo que vinha para enaltecer o seu nome, porque é assim que os inimigos faz. É assim que os inimigos faz. Ele não chega com chifre, não é? Com garfo, como diz aí a dágia popular, com rabinho de capeta, não. Ele chega com carinha de amigo. Ele chega com presente. Ele chega falando palavras bonitas. Ele chega tentando iludir as pessoas, para tentar ofuscar a tua imagem, o teu nome, o teu casamento, a tua história, aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você convive. Ele chega com carinho de bonzinho e diz: Rei, eu quero fazer um elogio para você, rapaz. Nós estamos aqui há tanto tempo e a gente precisa fazer uma homenagem ao teu nome. E o rei, todo feliz, assina, pega o seu anel e sela uma lei que era irrevogável. E o rei, todo contente, e agora levanta aquela estátua para ser adorada. Mas Daniel estava na sua casa orando. Aí eu pergunto para você: orar é crime? Sim ou não? Acho que foi pouco, acho que é pouco que ora, viu? Deixa eu perguntar de novo. Orar é crime? Sim ou não? Ô glória, o povo ora aqui, pastor. Qual é o crime que Daniel estava cometendo em orar, tanto pelos babilônios como também por Israel? Não havia crime nisso. Mas sabe o que faz o verdadeiro inimigo se mostrar? É quando ele está correndo o risco de perder aquilo que na verdade nunca foi dele. Ele está ocupando o lugar do outro. Sabe quando você vai descobrir que alguém é teu inimigo? Só basta ele ver você como um competidor. Aí ele já começa a ficar com o pé atrás com você. Ele já começa a falar: rapaz, será que é de Deus esse negócio? De eu fazer, de eu abrir, de eu servir. Aí Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer: é sim. Porque nós queremos comparar as histórias frustradas dos outros e quer trazer para nós. Porque tem algumas ocasiões que Deus vai trabalhar no mistério. Deus vai trabalhar no mistério. Como assim, pastor? Tem coisa que Deus não vai revelar para nós. Ele vai trabalhar no silêncio. Porque se Deus revelar para você o que é que Ele está fazendo hoje aqui, você vai querer pôr a mão, vai querer dar um jeitinho brasileiro e ajudar a Deus. Por que Deus complica? Para depois explicar. Porque Ele é mistério. E nesta manhã, Deus está trabalhando em mistério. Deus está trabalhando em silêncio. Mas haverá uma surpresa de Deus para a tua vida. Deus vai lhe surpreender. Glória, glória. Ela era para subir de revaciar. A lavadura bacana andar a séria. Ele está aqui, sinta Ele aí. Sinta a presença dEle aí. Adore a Ele aí. Levante a mão para os céus e dê glória a Ele aí. Porque esta manhã é um encontro que Deus vai revelar algo profundo a você. Ele marcou esta manhã com você para dizer para você que Ele ainda está no controle da tua vida, da tua história, da tua casa, do teu ministério. Glória, glória. Ela barasoma de revaciar. Ebrioba camante o forgue mintria. Ah, como Jesus é lindo nesta manhã. Deus é lindo aqui nesta manhã. Deus marcou com você para dizer: não se preocupe, a causa não é tua, é minha, 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 é minha. A causa não é tua, é minha. Tem muita gente que hoje está tirando a prioridade da oração na sua vida. Já não ora mais. Acha que vitória é como um condão de fadas que bate assim a mágica acontece. Não, irmãos. Tem que ter oração.
tem que ter jejum. Daniel estava orando. Daniel estava inocente. Daniel não conhecia, na verdade, o coração dos seus inimigos, mas Deus conhece. Daniel não sabia os planos dos seus inimigos, mas Deus sabe. Daniel não sabia as reuniões em secreto, mas Deus sabia. Daniel não sabia do projeto e do decreto que fizeram contra ele, mas Deus sabia. Quando aqueles homens fizeram toda a homenagem, pegaram o rei e disseram assim: olha, rei, sabe Daniel, aquele que o Senhor queria constituir sobre nós? Sim, desobedeceu ao teu decreto. Tudo quanto o Senhor fez, a gente fez em homenagem ao teu nome, ele saiu fora. Como pode tu honrar um homem desse? Como pode tu trazer honras para uma pessoa dessa? Glória. O rei entendeu na hora, porque o rei não era crente, o rei não era um homem de Deus, mas ele entendeu na hora que aquilo ali não era um elogio, não era uma homenagem, era uma armação para destituir Daniel. E a Bíblia diz que o rei passou o dia inteiro sem comer, sem beber, não ouviu nenhum tipo de instrumento de música, mas ele estava procurando, dentro das documentações reais, uma forma de livrar Daniel. E ele não conseguiu, porque aquela lei era in ré. A lei era in ré. Aí eu falo para você, inimigo sempre vai ser inimigo. Não tenta ver inimigo com olhinhos bons, não. Não estou falando para você criar ódio, raiva. Você tem que perdoar o seu inimigo, mas a convivência tem que ser limitada. Não traz para dentro da tua casa. Não conta os teus segredos para alguém que você não sabe. Porque nem todo mundo que abre um sorrisinho, nem todo mundo que diz eu estou contigo, conta comigo, estamos juntos, está nada. Glória, 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 glória. Eléria baio sergue mintria. Glória. Como ele está aqui nesta manhã, e ele está dizendo: eu conheço a tua história, eu conheço a tua vida, eu conheço os planos que tu tem colocado diante de mim, eu conheço o que tu estás fazendo. Alguém pode até não te dar valor nem honra, a honra que você merece, mas Deus está dizendo: eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Glória. Daniel causou insatisfação por ser chamado por Deus. Ô irmãos, deixa eu abrir um parênteses. Eu vim até falando com o pastor Wilco no carro. Eu trabalhei numa empresa em São Paulo, onde eu fui muito perseguido, pastores. E eu fazia tudo certinho. Eu chegava em casa por volta de 2h40 da manhã, 3 horas. E naquela madrugada, eu tomei um banho, pastor Wilco. Eu fui tomar um leitinho quente. Mas sabe aquela angústia? Eu dobrei o joelho e falei: Senhor, o que eu faço? O que eu estou fazendo de errado para aqueles companheiros de serviço perseguir a minha vida e querer o meu mal? O que é que eu faço? Muito obrigado. O que é que eu faço, Senhor? O que é que eu faço? E eu orava a Deus falando: Senhor, eu levo até bolos para eles. Eu levo, Senhor, tortas. Quando eu vou levar fruta para eu comer, eu levo para eles também, Senhor. Me dá uma resposta, me revela aonde que eu estou errando. E a madrugada eu orei. Deus não falou nada e eu fui dormir. E pela manhã, bem cedo, 6 horas da manhã, eu acordei, fui fazer um café e liguei a TV. Era o programa da Ana Maria Braga. Eu entendo assim, que quando Deus quer, usa até o jumento. Quando eu liguei lá, liguei a TV Ana Maria Braga. Gente, vou fazer a ilustração do dia. Quero contar para vocês a história do seu Vagalume e de Dona Cascavel. Ambos eram amigos na floresta. Passeavam, conversavam, compartilhavam os assuntos. Mas um certo dia, Dona Cascavel quis matar o seu Vagalume e perseguiu o seu Vagalume por vários meses, até o ponto de seu Vagalume cansar e dizer para a Dona Cascavel: ei, para aí, eu não te fiz nenhum mal,
Eu não prejudiquei a tua vida. Por que você tem tanto ódio de mim e você quer me destruir? Aí o seu vagalume disse assim, a dona Cascavel disse assim, é porque o teu brilho me incomoda. Parece que você não entendeu. É porque o teu brilho me incomoda. Deu para entender? Porque tem pessoas que dizem, você não desce comigo, você não desce na garganta. É porque o teu brilho incomoda. É porque o teu brilho incomoda. É porque o teu brilho incomoda. Aí eu disse, obrigado Jesus, porque eu achava que o errado era eu. Eu queria saber o que é que eu poderia fazer para melhorar. Ele disse, é o teu brilho. Daniel estava no mesmo projeto. Daniel estava do mesmo processo, porque ele estava se destacando no reino. E agora os homens criam um decreto. E agora Daniel, o rei Dário, é levado à casa de Daniel. Olha que astúcia. Para pegar Daniel no fraga. Olha aí, o decreto não é para muitos dias. Não é para nenhum homem se encurvar diante dos seus deuses, a não ser esse que nós constituímos. Vamos lá para você ver. Sabia até a hora que Daniel estava de joelho. Mas pastor, irmãos, tem gente que conta até tua respiração. Tem gente que sabe o horário que tu sai da casa, que tu entra, que tu vem para a igreja, que tu vai trabalhar. No Brasil chama fifi. Tem gente que fala assim, menina, um culto abençoado. Tu viu a roupa dela? Vi não. Oxe, o sapato dela e o vestido. Tu viu a roupa dele? O terno dele. Rapaz, o relógio, meu Deus. E o carro? Aí no Brasil chama fifi. E eu morei perto de uma fifi lá na cidade de Palmares. Ela não dormia, ela costurava a noite toda, pastor. E quem quisesse saber o que aconteceu no dia seguinte, fosse na porta dela. Chamava Dona Maru. Foi o que aconteceu, houve um tiroteio, fulano morreu, fulano não sei o que, a mulher traiu, o marido foi embora, o filho se assim, sabia de tudo. O sangue de Jesus tem poder. Mas tem gente que sabe até o horário de programação sua e seu. E fica ali, ó. Sim, estou te vendo. E se a irmã se arrumar, ficar bonitinha, já fala assim, para onde ela vai? Ela não é casada? E a irmã não pode andar bonita não, se vestir, se tratar, fazer um salãozinho, né? Jogar, né? Que isso, irmãos? São mentes poluídas. É porque você incomoda. É porque você incomoda. Levaram o rei na casa de Daniel. Olha ele aí. Aí o rei olhou para Daniel, viu aquela cena. Os guardas pegaram Daniel, levaram para a prisão. E o rei agoniado voltou para o palácio, começou a tentar estudar dentro daquelas leis se ele podia absolver Daniel, e não houve como. Lançaram Daniel na cova. E quando Daniel foi lançado na cova, ele ficou a noite toda na cova. E o rei Dário dizendo, ó Deus de Daniel, ó Deus de Daniel, livra ele, vai. Delebadaria súbria. Alabara salve, redéria, sérgia, alabar que mintioforgia. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nesta manhã? O rei não era cristão, era pagão. Mas quando Deus quer, Deus usa até quem não é. Deixa eu falar para você nesta manhã. Deus vai levantar pessoas na tua vida. Deus vai levantar pessoas no teu caminho. Deus vai levantar pessoas no meio desta batalha e vai te pegar na mão. Glória, glória, glória. Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Eu gosto de pregar e contar alguns testemunhos que eu vivi. Quem conhece São Paulo sabe que São Paulo é grande. Eu recebi um convite para pregar em Tapicirica da Serra, em uma favela chamada Jardim Ângela, uma das piores favelas de São Paulo e violenta. E o pastor me fez uma agenda dentro de uma favela. Eu disse, eu vou, não tem problema. O senhor vem aqui, eu disse, vou. Peguei meu carro, a esposa, e nós saímos. E tem uma certa área para chegar ali em Tapicirica que o celular não funciona. E o pastor à tarde, era muito longe, eu estava em Diadema para ir para o outro lado de São Paulo. Eu tinha que sair à tarde por causa do trânsito, horário de pico. E o pastor me ligando para cancelar a agenda, ele não conseguia falar comigo.
E eu cheguei na porta dele. Ele disse: eita, pastor Jeremias, eu ia te ligar. Eu ia falar algo com o senhor, mas depois do culto eu converso. Vamos para a igreja. Entrei na casa dele, tomamos um café. E eu fui para a igreja. Parei meu carro, entrei na igreja, a igreja cheinha. Nós ministramos ali a palavra. Foi um mover tremendo. No meio da mensagem, 3 moços entram dentro da igreja. Quando eu olho para o pastor, vejo o pastor abatido. O pastor estava numa aflição tão grande que eu achei: será que é comigo? Será que ele está triste comigo? Será que eu fiz alguma coisa contra ele? Meu Deus, quanta tristeza. Quando ele viu os 3 moços entrarem, ele pulou, veio no púlpito, aí, chegou perto de mim e falou assim: fica tranquilo, não fala nada. Esses aí são os 3 donos da boca aqui, são os traficantes. Falei: fica em paz, pastor, Deus está conosco. Fica tranquilo, fica aí, não sai daí, fica tranquilo. Aí eles falaram assim: calma aí, pastor, nós viemos de paz aqui. É que quando o pastor estava ministrando, nós passamos na porta da igreja. Eu vi uma voz, como voz de muitas águas, dizendo assim: dá uma oferta para o pastor da igreja. Dá uma oferta para o pastor da igreja. E eu peguei uma envelope e coloquei uma quantia, eu vim trazer. E o pastor chorando, desabando em choro e falando em língua. Eu não entendia nada. Ele pegou aquela envelope. Ele disse: Deus abençoe vocês. Eles foram embora. Eu acabei de ministrar, ele pegou o microfone e disse: irmãos, hoje o dia inteiro eu tentei ligar para o pastor Jeremias, porque eu não tinha o dinheiro da oferta e do combustível para dar para ele, porque ele vinha de longe. E eu tentei ligar para cancelar a agenda, mas eu estava orando, dizendo: Senhor, usa, se for preciso, até o diabo usa ele, para trazer aqui uma oferta. E Deus traz os 3 donos da boca, e leva lá o envelope e diz: toma a oferta. Ei, ele me dará subir faciar. Glória! Eu quero dizer para você: o rei Dário não era cristão, era pagão, mas começou a orar por Daniel. Não fica surpreso não, se alguém chegar na tua porta e tu falar: mas não é crente, não é um servo de Deus. Não importa, Deus vai usar alguém. Deus vai usar alguém. Deus vai usar alguém. Glória! Deus vai usar alguém. E o rei começa a orar: livra Daniel, ó Deus de Daniel, tem misericórdia dele. Eita glória, Deus está trazendo a existência. Deus está trazendo a existência nesta manhã. Glória, Deus está trazendo ao mundo natural que você vive milagres, providência, provisão, socorro, respaldo, justificação. E ele começa a orar e o dia vai amanhecendo. E quando o dia amanhece, quando o dia vai ficando claro, o rei se levanta com a sua comitiva e chega bem próximo da boca da caverna, aonde havia uma pedra e aonde havia também o selo do rei, para que ninguém tocasse ali, porque os planos dos inimigos eram exterminar Daniel. Deixaram os leões com fome há dias, para quando Daniel caísse fosse estraçalhado. Pastor, mas tem gente ruim assim? Tem, queridos, mas Deus é mais. Tem, querido, mas Deus está contigo. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que você não perceba, Deus está do teu lado. E essa história não vai acabar assim. Haverá uma mudança de Deus para a tua vida. Haverá um socorro. Haverá uma mudança de quadro. O quadro vai ser mudado. A cena vai ser trocada. Aí o rei chega de manhã na boca daquela caverna. Parece que eu estou vendo o rei chegar e dizer assim: Daniel, Daniel, dá-se-ia ao caso que o Deus, olha o reconhecimento do rei, que o Deus a quem tu serves tenha te livrado da boca dos leões. Daniel lá dentro da cova disse: ó rei, o meu rei vive para sempre. E ele enviou o anjo e fechou a boca do leão, e eu estou ileso para a glória dele. Glória, glória, glória,
Glória. Aquele que era para comer Daniel ficou em jejum, de boca fechada. Quem sabe olhava para Daniel, se lambia e dizia: meu Deus. Aí o anjo dizia: aqui não, aqui você não pode. Esse aqui é do Altíssimo. Esse aqui é do Altíssimo. Calma aí que vai vir uma refeição saborosa. Não é só um não, é muitos que vão vir. Calma, vai chegar a tua vez. Mas esse aqui não, esse aqui tem dono. Está entendendo o que Deus está dizendo aqui nesta manhã? Deus está falando: você tem dono. 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 Há anjos de Deus te guardando nesta terra. Você tem dono. Tira Daniel com pressa. Jogaram uma corda, tiraram Daniel. E agora o rei diz assim: calma aí. Para os teus inimigos eu tenho uma resposta. Vai ser criado um novo decreto, que nenhum outro Deus será adorado, mas sim o Deus de Daniel. E será conhecido em toda a terra que ele faz o quê? Salva, faz o quê? Liberta e faz maravilhas. Parece que você não entendeu. Deus está dizendo aqui nesta manhã: ei, eu vou mudar a sentença, eu vou mudar o decreto, eu vou mudar o mal que lançaram contra a tua vida, contra o teu ministério, contra o teu caminho. Deus está dizendo: eu estou mudando, 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 estou trabalhando, estou movendo, estou agindo, estou fazendo, porque sou grande, sou poderoso, eu estou mudando. Ele está mudando aqui nesta manhã. Aí a Bíblia diz que os inimigos de Daniel foi lançado um a um, mulheres, filhos, e os leões nem deixavam cair, nos ares estraçalhavam. Deixa eu falar uma coisa para você nesta manhã. Por você ter dono, ninguém faz com você para ficar impune. Pode até demorar um pouco, mas a justiça de Deus virá. Deus fará justiça ao teu nome. Deus fará justiça e juízo à tua casa. Porque Deus sabe como você entrou aqui hoje, dilacerado, dizendo: Senhor, até quando o Senhor vai deixar eu viver uma amargura dessa, uma humilhação dessa? Tu não sabes, tu não viste que eu tenho dedicado a minha vida a Ti, que eu sou pó, que eu sou barro, que eu sou pequena, que eu sou pequeno, mas eu tenho te servido de todo o meu coração, e o Senhor vai deixar que eu sofra assim, desse jeito? Aí Deus me trouxe aqui lá de Tondela para dizer para você: calma, que o controle ainda é meu, eu vou surpreender. Deus poderia salvar Daniel antes de cair na cova, mas Ele salvou na cova, Ele livrou na cova. Nós não queremos passar por adversidades, nós queremos fugir dela, porque achamos: eu sou servo de Deus, eu não tenho que passar por isso. Tem, porque Deus não poupou seu próprio filho, e por que vai poupar a mim e a você? Passe da prova dando glória, passe na prova adorando. Eu era um jovem, lá no estado do Pernambuco, um jovem muito pobre, eu até brinco, pobre de maré. Não tinha o que comer, não tinha o que vestir. Eu comia, muitas vezes, farinha com água e açúcar. Eu nasci em um berço evangélico, e nós íamos para a escola dominical, pastores, e a gente aprendia na escola acerca dos milagres de Deus. E eu, garoto, chegava em um pé de manga que eu tinha lá atrás do meu quintal, tinha um pé de abacate, tinha um pé de carambola, e eu olhava assim, eu colocava a mão naquele pé chorando, e pegava a folha da manga e dizia assim: Senhor, faz essa folha virar uma manga, porque eu estou com fome. Senhor, Senhor, Senhor. Pensa em uma infância sofrida. Não tinha roupa, ganhava roupa usada, porque tem gente que tem a cara de pau, desculpa a expressão,
pegar roupa que parece saco, pano de chão, e dizer assim: Deus tocou no meu coração para te dar. Dá vontade de falar: leva de volta, o teu Deus é pobre. Ô meu irmão, misericórdia. Mas é daquelas roupas que eu vestia. E eu cheio de sonhos. Muitas vezes eu subia num pé de goiaba que tinha, bem grande. Eu olhava, via aqueles aviões passar, eu dizia assim: será que eu ainda vou dentro de uma aeronave daquela? De tão pobre que eu era. Menosprezado na escola, menosprezado na própria igreja, porque graças a Deus que aqui não tem pastor, mas tem aquele grupo social, financeiro melhor, que quando vê aqueles irmãos humildes, nem quer dar a mão, nem quer dar a paz do Senhor. E a gente era pobre ali, era muito desprezado. E eu orava a Deus, e eu fui crescendo, fiquei rapaz, comecei a ministrar quando jovem a palavra. E eu lembro que pastor Takayama ia pregar na minha cidade. Um grande evento estava acontecendo. E eu lembro que eu ia sair para aquele evento mais cedo, para achar um lugar melhor perto do palanque. Era dentro de um ginásio de esporte muito grande. E quando eu estava saindo com a minha mãe, a minha irmã, a filha, minha cunhada, mais 2 sobrinhos e um colega que hoje é pastor no Brasil, chegou uma irmãzinha de um bairro bem distante que veio a pé, toda suada, parou na porta e disse assim, falou com a minha mãe: Pai do Senhor, queridos. Eu disse amém e tal. Disse: eu quero um pouco de água. Minha mãe, meia afobada, disse assim: meu Deus, essa irmã vem agora para atrasar o meu horário para chegar no culto. Eu disse: mãe, descansa. Às vezes é um livramento de Deus, uma bala perdida, alguma coisa que vai. Descansa. Ela disse: eu quero também ir no banheiro. Minha mãe disse: misericórdia. Eu falei: mãe, fica calma. E ela entra lá, toma água, vai no banheiro, fala: agora eu vou orar por vocês. Minha mãe disse: pronto. Eu disse: mãe, descansa, pelo amor de Deus. E ela ficou quietinha. E aquela serva do Senhor começou a orar. Eu tinha meus 17 para 18 anos de idade. Deus tomou a boca daquela mulher e disse: moço, eu, o Senhor, vou te levar para um grande estado. E vou te colocar dentro de um terminal rodoviário muito grande. Porém, quando tu fores para aquele lugar, tu será pisado, será vendido, maltratado, traído. Eu disse: misericórdia. Eu já estou sofrendo tanto aqui. Eu já passo por tantas dificuldades. Não, eu não vou não. Eu dentro de mim, eu não vou não. E ela: meu filho, vou te usar grandemente naquele lugar, mas tu vai servir de tapete. Os homens vão pisar em cima de ti. Eu disse: vou nada. Aí eu disse assim: se é Deus que está falando mesmo, qual é o estado, Deus? E qual é a cidade? Aí a serva do Senhor, tomada por ele, disse: por que tu me indagas e me perguntas qual é o estado e a cidade? A cidade é São Paulo. O estado é São Paulo. E o terminal rodoviário é Tietê. Eu disse: meu Deus, São Paulo? São Paulo. Ah, eu tenho uma irmã lá. Essa minha irmã dava pai de show com a mão fechada, entenderam? Eu disse: para a casa dela não vou não. Eu vou passar é fome. Que a bichinha era segura, pastor. Dava pai de show com a mão fechada. Eu disse: vou não, Senhor. Não, aí eu não vou não. Além de eu ir para São Paulo, ser pisado, vendido, maltratado, judiado, ainda para casa da minha irmã, vou nada. Eu já fiquei irado. Confessa aos irmãos pastores que eu fiquei irado. Aí eu disse assim: só se o senhor quiser me levar morto. Então o senhor me mata e me leva lá e me ressuscita. Irmãos, é coisa de Deus. Porque quem lê a mente é Deus. A irmãzinha sendo usada disse assim: ei, por que tu estás dizendo assim? Que será possível eu te matar aqui, te levar morto lá para eu te ressuscitar? Queres tu ir morto que eu lá te ressuscite? Eu disse: não, Jesus, eu entendi, eu vou, tá bom. Menos de um mês eu estava em São Paulo, pastor. Só que essa irmãzinha foi tomada por Deus dizendo assim: porém tu vai para lá, mas por um tempo tu não vai trabalhar para homens. Tu não vai trabalhar para homens, ou seja, empresas. Tu vai trabalhar para mim. Porque os grandes não querem mais em lugares humildes, aonde eu vou te levar. Então você vai para trabalhar para mim por um período de tempo. Mas depois eu te abro uma porta, te exalto e eu te honro. Aí eu disse: mas Jesus, ir para São Paulo para não trabalhar, viver em cima de altar pregando, vendendo DVD, vendendo livros? Quero não, Jesus. Pelo amor de Deus. Rapaz, que lugar é esse, Senhor, que está me levando? Cheguei em São Paulo, com 15 dias, foram abertas as portas das agendas e eu comecei a pregar, pastor. Comprei uma pasta de pregador, uma Bíblia, coloquei bonita e enchi de currículo a pasta. Aonde eu ia nas igrejas, meu irmão? Pega meu currículo, leva lá na empresa, eu quero trabalhar.
Ô, rapaz, você chegou há quanto tempo aqui? Eu digo, tem uns 3, 4 meses. Me ajuda aí, me ajuda aí. Enfim, um irmão de uma igreja, conheci a dona de uma agência de trabalho, levou o meu currículo, e ali foi aquele mover lindo de Deus. Eu consegui um trabalho bom, um salário topper, com 19 anos de idade. Eu disse, vou casar, vou comprar as roupas que eu quero, vou comprar os sapatos, vou comprar uma casa. Meu Deus! E assim foi, irmãos. Eu comecei a prosperar. Churrascaria, shopping, roupa boa. Não comprei a casa, mas comprei um carro bom. E Deus prosperando. E eu ia na igreja quando dava, eu ia pregar quando dava. Eu disse, agora é o momento de eu desfrutar da bênção. Eu sofri tanto. Aí chega um casal para mim e diz assim, pastor, o senhor precisa orar por uma irmã que faz 4 anos que está em cima da cama. Os ossos delas estão podrificados. Já não anda mais. E eu sei que Deus lhe usa no ministério de cura. E se o senhor puder, vai lá, pastor. Vamos lá fazer uma oração. Eu disse, vamos. Vesti a minha melhor roupa. Peguei o meu carro, todo importante, sabe? Feliz da vida. Vamos lá, entrei na casa da irmãzinha. Tinham dado banho nela, trocaram de roupa. Colocaram um lençol limpinho, até aqui o peito aqui. Ela bem comportadamente vestida. Eu cheguei no quarto, olhei para aquela irmãzinha na cama assim. A paz do Senhor, ela falou amém. Aí eu no meu coração, eu acho que Deus me trouxe aqui, que eu vou orar e o Senhor vai recolher a serva dele. O Senhor vai recolher ela, acho que ela vai morrer. Ela olhou para mim assim e disse, quem disse para você que você veio aqui orar por mim e que Deus vai me levar? Eu disse, é profeta. Eu disse, está morrendo, mas é profeta. Sente aí, rebelde. Eu disse, opa, rebelde não. Sente aí, rebelde. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei, rebelde não. Sente. Aí eu. Quem mandou você trabalhar para os homens? Eu não disse para você que por um período de tempo tu ia trabalhar para o reino. E tu desobedeceu a minha palavra. Porém, eu vou permitir um acidente na tua vida. Vou confundir a medicina e vou te aposentar. Aí eu levantei assim, brabo, pastor. Brabo. Com todo respeito aos seus cabelos brancos e a idade que a senhora tem, eu repreendo toda palavra maldita da tua boca contra a minha vida, contra os meus sonhos, contra os meus projetos. Em nome de Jesus. Vamos orar por ela. Já fiquei brabo. Aí os irmãozinhos olhou para mim assim, pastor, disse, vamos orar. Senhor, se o senhor quiser curar, cura. Se quiser matar, pode matar hoje mesmo. Amém. Peguei a chave, peguei a Bíblia, disse, vamos. Quando eu fui atravessando a porta do quarto, ela fez, psiu. Aí eu olhei. E é para pouco tempo, eu falei, abusada mesmo. Saí cantando o pneu, irmão, não deu 3 meses. Eu sofri um acidente. E quando eu fui acordar, eu estava dentro de um quarto de hospital. 2 médicos com uma planchetinha na mão, com um sorriso aqui. Olhou para mim e falou, acordou? Eu disse, sim, aonde eu estou? Ele disse, no hospital. O que houve? Ele disse, eu tenho 2 notícias para você. Uma boa e uma ruim. Eu disse, fale a boa, você está vivo. E a ruim, você não anda mais. Você sofreu um acidente, rompeu 3/4 vértebra da tua coluna lombar. E você não anda mais. Quando eu fui procurar as pernas, cadê? Aí eu fiz feito o rei Ezequias, virei para a parede e disse, Senhor, lembra que eu ando na tua presença. Lembra das promessas que tu fizesse para mim lá no estado do Pernambuco. E tu dissesse para mim que eu viria para cá para pregar a tua palavra. E agora eu estou paraplégico. Parece que eu ouvi Deus falando assim, desobediente, eu não te falei? Quase 1 ano em cima da cama, sem sentir nada. Minha mãe que dava banho em mim, minha mãe que limpava, minha mãe que me ajudava. De repente, eu orando aquele tempo todo, clamando por misericórdia, toca a campainha da minha casa. Minha mãe foi lá, abriu a porta e foi receber. Era aquela irmãzinha que há 4 anos não andava, que acordou de manhã, tomou um banho, e o filho disse, mamãe, Jesus lhe curou. Eu disse, não, ele só me levantou hoje para ir na casa do pastor Jeremias. Tira o carro da garagem. Quando aquela mulher entrou no meu quarto, eu disse, não, é a teofania, deve ser Deus. Porque ela não anda, deve ser Deus.
Ela olha para mim com aqueles olhão assim, disse: e aí? Foi Deus ou foi o diabo que usou a minha boca? Eu disse: foi Deus, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Comecei a chorar: me perdoe. Aí Deus tomou a boca dela e disse: moço, homem, porque tu reconhecesse que foi eu, em pouco tempo tirarei eu tu desta cama, para voltares para o meu altar, para pregar a minha palavra. Com 4 meses estava eu nos altares pregando, até hoje estou aqui. Sabe o que eu quero falar com isso? Que a nossa vida é um mistério. Eu tinha medo que alguém dissesse assim: já vai lá o preguiçoso. Levei muito nome disso, até uns termos pesados, vagabundo. E eu não queria levar isso, não queria levar esse nome. Mas Deus permitiu, eu estou aqui hoje ministrando para você. Deixa eu falar uma coisa: o Deus de Daniel está aqui hoje, nesta manhã. Ele conhece a tua história. Não precisa você se justificar a ninguém. Não precisa você querer justificar a trajetória ou o processo de Deus na tua vida. Quem é espiritual vai entender. E quem não for espiritual, Deus vai abrir a visão como abriu a do rei Dário. Deixa eu falar para você nesta manhã: se prepare, porque a partir de hoje você vai sair daqui diferente. Alguém vai olhar para você diferente. O decreto que armaram contra a tua vida, o laço que armaram contra a tua vida vai ser quebrado hoje, nesta manhã. Está sendo desfeito hoje. Toda a barganha do inferno contra a tua vida está sendo desfeito. 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 Glória, 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 glória. Ele está na casa e ele está dizendo: eu estou quebrando laços aqui hoje. Laços de morte. Eu estou chegando aonde você não pode chegar. Eu estou entrando pela tua vida aonde você não pode entrar. Eu estou pisando na terra onde tu não pode pisar. As minhas mãos estão indo aonde a tua não pode alcançar. A minha voz está sendo falada aonde a tua não pode ser ouvida. Se prepare para vivenciar algo grande, algo de Deus, algo sobrenatural. Deus vai fazer algo sobrenatural. Deus livrou a Daniel e vai te livrar. Se incomode contra a tua vida quem quiser se incomodar, mas a presença de Deus é sobre ti. Se prepare, se prepare, se prepare, se prepare para viver algo grande. 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 Glória, glória. Adore, 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 adore. Dê lugar a uma glória aqui nesta manhã. Oh! Se prepare para viver algo sobrenatural. Deus conhece o teu coração e sabe quanto você tem sido judiada nesta terra. Mas Ele se levanta e Ele manda te dizer que está dando uma trégua. Uma bandeira de trégua está sendo levantada nesta cidade ao teu favor. E Ele vai advogar a tua causa e vai envergonhar aqueles que até hoje têm te pisado, menosprezado, humilhado, têm feito barganha com o teu nome neste lugar. Mas Ele te diz: ande, cante, diga que eu sou, porque eu sou surpresa e vou lhe surpreender por esses dias, diz o Senhor. Glória, glória, glória. Eita, elevar, ergue o súbria. Deus está aqui na casa. Deus está na casa. Deus está na casa. Tem surpresa. Homem abatido, homem angustiado. Tu tem me perguntado o que é que eu vim fazer aqui. Porque tantos levantes. Mas eu te trouxe aqui nesta manhã para te dizer que eu sou fiel. Eu estou quebrando laços. Eu estou desfazendo mal. O que eu vou fazer por esses dias? Eu te amo, tu és meu. Tenho visto as tuas lágrimas. Ah, quantas noites sem dormir naquela cama. Vira para um lado e para o outro e diz: até quando? Se o Senhor não me
fico, me leve de volta. Mas eu lhe digo assim, sou surpresa. Chego na última hora, não abro mão da tua vida. Aguarde o que eu vou fazer, diz o Senhor. Glória, glória, Deus é lindo, Deus é lindo. Eu vejo uma grande providência de Deus chegando nas tuas mãos. Alguém pensa, quando olha para ti, vê um homem alegre, feliz, sorridente, mas não sabe o preço, a batalha interior que tu trava. Mas eu sou contigo, sou fiel, sou teu amigo. Eu sou surpresa da terra e por esses dias vou te surpreender. Vou trazer uma grande alegria ao teu coração. Cante, diga que eu sou, dê lugar a mim. Desça pela madrugada, porque é um mistério que eu quero te mostrar. Vou te desvendar algo grande. Eu te amo, e estou contigo na terra ombro a ombro. Tu não sabes quanto livramento já te dei na terra, quantas sepulturas já fechei. Não era nem para estar aqui sentado me adorando, mas a minha mão de Deus te alcançou. Sou forte, sou grande, sou leão de Judá, pelejo por ti na terra. Aguarde, receba o meu abraço, diz o Senhor. Eu navegarei. Glória, eu quero convidar você nesta manhã. No oceano do Espírito. Glória, eu quero convidar com a permissão do pastor. Esta manhã, você que está aqui, você que precisa de um milagre, você que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, vem aqui à frente. Essa manhã foi marcada por Deus, para Deus te esclarecer. Porque tem gente que acha assim: eu pago um preço tão alto, o processo é grande, mas é por causa da chamada, é por causa daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Tem alguém para Jesus nesta manhã? Tem alguém que está afastado? Tem alguém que ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se tiver alguém, venha, se levante, eu quero orar por você. Tem alguém para Jesus? Se não tem, você é crente, que está no processo de Daniel, mas que Deus falou com você nesta noite. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Fique só nos seus pés, por favor. Deus tem vitória para você. Glória, glória. Deus tem vitória. Deus tem vitória. Deus tem vitória para você nesta manhã. A sua vida não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você vai sair diferente. Vamos orar? Você que está aí atrás, levante as suas mãos em direção a essas vidas aqui. Levante as suas mãos em direção a essas vidas e orem. Ministre vitória, ministre bênção. Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, pelos teus filhos que estão aqui à frente, que acreditaram na tua palavra, que estão passando, Senhor, pelo processo de Daniel. Entraram aqui, Senhor, desesperados, dilacerados por tanta perseguição, mas nesta manhã, Pai, o Senhor trouxe uma palavra de renovo, uma palavra de graça, uma palavra de vida, uma palavra de renovo. Renove-o agora, Pai. Pegue na mão deles agora, tira o fardo, traga o bálsamo, traga o refrigério, traga a saúde. Eu libero uma palavra de cura nesta manhã. Eu libero uma palavra de cura nesta manhã. Eu libero uma palavra de cura nesta manhã. Receba cura, receba milagres, receba renovo, receba ao nome de Deus. Receba de Deus. Deus está escrevendo um novo decreto para a tua história. Receba renovo de Deus. Receba renovo de Deus. Deus está
está entrando. Aonde você não pode entrar, receba renovo de Deus. Glória! Oh, eu te abençoo no nome de Jesus, de Jesus, de Jesus. Glória! Visita, Pai. Abraça, Senhor, a tua igreja nesta manhã e faça algo extraordinário. Faça milagres. Quebre algemas, quebre correntes. Quebra, Senhor, toda mandinga, toda obra do diabo, toda palavra de maldição, tudo aquilo que não procede do reino, caia por terra, seja desfeito, seja anulado, seja destruído, em o nome de Jesus. Toca Jesus, encha Jesus, encha Jesus, encha Jesus, encha Jesus com a tua glória, encha, Espírito Santo, tu és bem-vindo nesta manhã, vai enchendo a tua igreja de glória. Oh, em nome de Jesus, nós ministramos aqui a tua bênção, crendo, Senhor, nos teus milagres, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E nesta manhã, obras malignas, obras de Satanás foram desfeitas. A palavra foi lançada e ela não voltou vazia, antes voltou